Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Em outra versão, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. 1 Coríntios 1, 26. Pessoal, hoje eu quero falar um pouco do chamado. Pai querido, Pai bondoso, em primeiro lugar eu quero ser grato a Ti, Pai, por mais esse dia maravilhoso na Tua presença. Peço perdão dos meus pecados, Senhor, das minhas falhas, dos meus erros. Se eu errei com alguma pessoa, Pai, que o Senhor me perdoe, que o Senhor possa me direcionar e me guiar sempre no caminho certo, nos passos de Jesus, e que cada dia eu tenha a minha mente renovada. Pai, eu te peço a cobertura do sangue de Jesus Cristo, que eu declaro sobre a minha vida, sobre a minha descendência, toda a minha parentela, sobre a minha casa, sobre meus pertences, revestindo a minha família das armaduras de Efésios 6, proibindo qualquer retaliação maligna contra a minha vida. Pai, em nome de Jesus, também quero abençoar cada pessoa que está assistindo esse vídeo, seja daqui da Suíça, seja em outros países, e que o Senhor possa também abrir a mente deles nesse momento, para que eles recebam essa palavra guiada pelo Espírito Santo de Deus. Que não seja eu a falar, mas o Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal 100% com Jesus. Hoje vou falar um pouco do chamado. Esse versículo que está lá em 1 Coríntios, nós encontramos em várias versões diferentes, mas essa versão eu acho a versão mais simples, que fala: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Você já pensou, quando você foi chamado, o que era você naquela altura? Como é que você estava quando você entendeu que você tinha um chamado? Poucos são sábios segundo os padrões humanos, mas a sabedoria, gente, é Deus quem nos dá. Todos nós somos e fomos chamados, todos nós, para um propósito de Deus. Todos nós somos chamados e sem exceção. O Senhor, nosso Deus, Ele nos escolheu, gente. Em algum momento da nossa vida, esse chamado, ele se apresenta e ganha força dentro de nós, lá no nosso íntimo. E pessoal, isso é a causa, mas a causa pelo qual fomos criados, de alguma forma, isso nos leva ao encontro daquilo que será sempre essencial para o nosso crescimento dentro desse propósito que Deus tem preparado para a nossa vida. Gente, essa experiência pessoal, sabe, talvez isso explique por que algumas pessoas não entendem ou tão pouco aceitam as nossas experiências com o Espírito Santo. Gente, há tanta gente, mas tanta gente que por esse motivo acaba não vivendo e não conhecendo o seu chamado. Pessoal, muitas pessoas não estão entendendo o seu real propósito de vida. Eu vejo isso todos os dias. Gente, o chamado, ele foge de todos os formatos, sabe? O chamado não se enquadra e o chamado nem fica preso aos parâmetros desse mundo. Gente, não despreze nenhuma experiência para com Deus. Nenhuma experiência. Quando Deus te chama para viver uma experiência incrível, responde presente. Eis-me aqui, Senhor. Gente, por mais difícil ou por mais dolorosa que seja, ela pode ser parte daquilo que está escrito na Bíblia a teu respeito. Então,
Quando Deus fala com você, quando Deus te dá um direcionamento, quando Deus te diz, é para isso que eu te chamei, é para isso que eu te escolhi, não tenha medo, não tenha vergonha de falar português errado. Simplesmente responde ao chamado de Deus. Pessoal, uma das maravilhas que Jesus fez na vida das pessoas, quando elas decidem andar com Ele, gente, é que Ele dá sentido às nossas dores, sabe? Eu tenho muito que falar sobre dor. Muitos que me conhecem sabem das dores que eu já tive que passar na minha vida, dos fracassos, das lutas, das perdas. Pessoal, Jesus, Ele dá sentido a essas dores. Jesus, Ele dá sentido a todas essas lutas. Jesus dá sentido a cada fracasso, a cada perda, assim como para as nossas vitórias e para os nossos sucessos e para a nossa alegria e muito mais. Ele dá sentido a tudo em nossa vida. Por isso que seguir Jesus é o mais importante, maravilhoso decisão que você pode tomar na sua vida. Pessoal, quando nós sabemos disso, isso faz toda a diferença, porque começamos a carregar as nossas histórias com um outro sentimento. Consequentemente, começamos a carregar a nossa história, entendeu? Nossa história. Aquilo que você viveu no passado, aquilo que você passou, as lágrimas, as dores, as lutas, o xingamento, a rejeição, a humilhação, a traição. Pessoal, quando você aceita andar com Jesus, você carrega essa história com um sentimento diferente. Acredita no que eu falo. Nós olhamos para nós e para as outras pessoas com uma perspectiva diferente. E sempre que encontramos e conhecemos de fato alguém de verdade, pessoal, nós entendemos que muito mais do que essa pessoa pode demonstrar ou parecer, ali há um encontro de almas, pessoas que possuem uma experiência única de vida. E você, minha irmã, você, meu irmão que está me ouvindo agora, como eu, nós trazemos conosco uma marca, o chamado de um propósito pelo qual fomos criados e escolhidos. Nós fomos escolhidos. Nós fomos chamados e nós fomos criados para esse propósito. Entende, gente? Eu entendo, pessoal, que, sabe, é de extrema importância que tenhamos consciência de tudo isso, que possamos ser conscientes. Gente, o exercício de atenção em saber que eu e vocês, meus irmãos, nós temos um chamado. Nós temos um chamado que me faz olhar com mais responsabilidade para tudo e para todos, porque com certeza iremos querer ajudar, cooperar para que propósitos do reino de Deus se cumpram na nossa vida. Gente, vamos responder sim ao chamado de Deus. Vamos viver esse propósito. Não tenha medo. Eu não tenho medo daquilo que eu vou viver de agora em diante, porque a minha vida, quando eu respondi ao chamado que Deus tinha para mim, eu estava no fundo do poço. Muitos sabem da minha história, do meu testemunho, porque eu hoje tenho testemunhos, não tenho passado. Muitos sabem da luta que eu passei, do sofrimento por mais de 20 anos, preso numa vida que não era minha, vivendo de aparência, mostrando aquilo que não era. Pessoas
me caluniando, pessoas me apontando o dedo sem saber da dor que eu passava, das lágrimas que eu derramava, dos choros da minha noite e de minhas noites em brancos, no solo frio. Pessoal, somente Deus foi testemunho das minhas lutas e meus filhos também. Mas Deus, Ele tinha um propósito para mim, desde a barriga da minha mãe. Ele tinha um chamado, só que esse chamado, Ele cumpre no tempo certo, no momento certo. Quando Deus chama, que você entende que você tem um propósito, que você foi chamado por coisas boas neste mundo, você responde, sim, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu quero deixar para vocês esse versículo de Jeremias 1, tá bom? Pessoal, no livro de Jeremias tem uma passagem que diz: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi, antes que viesses ao mundo. Eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Eu recebi essa palavra na tumba vazia de Jesus, lá em Jerusalém, quando eu fui batizada no Espírito Santo e fui arrebatada por um momento. Antes de te formar no ventre da tua mãe, eu já te tinha escolhido. Eu vi cada lágrima tua, eu vi todo o teu sofrimento, eu estive contigo, eu estive ao teu lado. E eu te chamei para uma missão de profeta para as nações. E hoje eu estou pregando essa palavra para você. Todos nós somos chamados. Então, procure entender qual é o teu chamado, qual é o propósito que Deus tem na tua vida. Deixa os padrões desse mundo que não te leva a nada, a lugar nenhum. Prega o Evangelho de Cristo. Faça do seu jeito, mas faça. Não tenha medo das críticas. Não, as críticas não vão te atingir. Sabe por quê? Porque o que importa é o que Deus pensa de você. Então, a partir de hoje, responde sim ao chamado de Deus e vive esse propósito. Amém, pessoal? Que essa palavra possa te edificar nesse dia e que Deus abençoe poderosamente toda a sua casa, toda a sua família e que o Espírito Santo seja teu guia e que os anjos do Senhor te protejam. Senhor, possa proteger toda a minha casa e toda a minha família, em nome de Jesus. Amém. Compartilha essa palavra, deixa teu like e me segue para que esse canal possa atingir outras vidas. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Bora lá dar apoio àqueles que pregam o Evangelho de Cristo. Eu ainda